Amém, meus irmãos? Livro de Salmos. Livro de Salmos, vamos ao Salmo de número 86. Salmo de número 86. O último versículo. Davi escreveu vários salmos. Esse é um salmo de Davi. É uma oração que Davi fez a Deus. Davi estava sob perseguição e aqui ele fez uma oração pessoal ao Senhor. Ele clamou a Deus, pediu a Deus. E depois em casa você lê todo esse salmo. Mas eu quero me ater agora ao último versículo desse salmo, que Deus tem uma palavra para nós nessa noite. No versículo 17, Davi diz o seguinte, o Senhor nos diz, através de Davi nesse salmo: mostra-me um sinal da tua bondade, para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam, pois tu, ó Senhor, me ajudaste e consolaste. Amém? Eu vou repetir aqui. Mostra-me um sinal da tua bondade. Amém? Podem sentar. Enquanto você toma o seu lugar, eu quero que você repita comigo, igreja. Mostra-me, Senhor, um sinal da tua bondade. Você crê que Deus é bom, meu irmão? Amém. Deus é bom. Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo. E aqui nós vamos entender esse princípio de Deus. Nessa palavra, nesse salmo, tem um princípio de Deus que Davi entendeu. E hoje o Senhor quer passar para nós, igreja, para que venhamos a entender e usufruir desse princípio de Deus para as nossas vidas. Aqui, quando Davi escreve esse Salmo 86, uma oração, um pedido, um clamor, um salmo de lamentação. Existem vários salmos na Bíblia que são de lamentações, salmos de pedidos, de choro na presença do Senhor. Esse é um deles, feito por Davi. E eu quero trazer aos irmãos as circunstâncias em que Davi escreveu esse salmo, para nós enquadrarmos muitas vezes na nossa vida. Quem já passou por perseguições aí? Por problemas? Já foi perseguido de várias maneiras, por problemas. Então são coisas que acontecem conosco também, assim como aconteceu com Davi. E aqui Davi pede um sinal. Mostra-me, Senhor, um sinal. Eu quero que você preste atenção. Olhe aqui, a questão pronominal. Olhe aqui como que está colocado. Não é para mostrar um sinal genérico. Davi não está falando, mostra um sinal, Senhor, uma coisa genérica para todos. Não, é uma coisa pessoal. Amém, meus irmãos? Mostra-me, Senhor, um sinal. Davi estava numa angústia, Davi estava numa perseguição tremenda. Se você voltar e ler esse salmo, você vai ver nítido nas palavras, nítido aqui nas linhas desse poeta de Deus, aquilo que ele estava passando. Ele estava sendo perseguido, e quando ele escreve esse salmo, ele está numa caverna chamada Caverna de Adulão. Está ali, e vem com ele várias pessoas. Ele está sendo perseguido pelo rei Saul. Ele está sendo perseguido que não consegue mais fugir. Ele não consegue mais lutar. Ele sai para lá, é perseguições, vai para cá, é perseguições. E de repente ele se enfia numa caverna. E ali ele encontra e vem vindo também várias pessoas. Há um olhar primordial, você fala assim, oh maravilha, tenho agora pessoas para me ajudar. Mas de repente Davi percebe que junto com ele, nessa caverna, estão outros também perseguidos. Estão ali com ele ex-detentos, estão ali com eles pessoas marginalizadas da época, estão ali com eles pessoas que, se você olhasse humanamente falando, falava assim, Deus, piorou. Porque do jeito que tem aqui, esses que estão comigo, está pior do que eu. E muitas vezes, nós caímos em situações semelhantes. Então eu quero que você entenda
a situação de Davi, quando ele pede para Deus, ele ora, ele clama, ele faz um clamor, ele faz ali uma lamentação ao Senhor, é um salmo de choro, de lamentação, e no final, no último versículo, ele pede para Deus, Deus, mostra-me o sinal, Senhor. E ele termina com palavras já diferentes, ele termina assim, pois tu, ó Senhor, me ajudaste e consolaste. Amém? Então depois de todo lamento, de todo choro, de todo pedido, tudo aquilo, e pede um sinal, ele termina no mesmo versículo, no finalzinho, ele termina afirmando, termina com uma afirmação, ou seja, o Senhor ajudou e o Senhor consolou a Davi. Amém? Aqui está nítido. Mas então hoje, eu quero que vocês entendam, e nós vamos entender essa questão do sinal de Deus para a nossa vida. Vamos ver essa situação, para a gente entender o ocorrido. Volta um pouquinho na sua Bíblia, abre comigo. Eu não aguentei, eu não queria entrar muito em detalhes assim, mas vamos ver. Vamos ver a situação de Davi na caverna de Adulão. Em 2 Samuel capítulo 23, Davi está ali com vários homens, e aqueles homens, humanamente falando, desqualificados para a guerra, para a peleja, desqualificados para ir contra o próprio exército de Israel, que estava na pessoa de Saul no comando. Agora ele pede, é nesse momento que ele pede a Deus um sinal. Senhor, mostra-me um sinal. Depois do choro, depois do lamento, depois de clamar a Deus, ele pede para Deus um sinal. E Deus manda o sinal para ele. E está aqui no capítulo 23, vamos pegar aqui no versículo 8. Amém? Capítulo 23, versículo 8. Deus já de cara dá um sinal a Davi. E mostra junto com aqueles homens, principalmente, 3 valentes. 3 homens valentes de Davi. Olha que interessante, versículo 8. São esses os nomes dos valentes de Davi. Josebe, Basebete. Nominho bonitinho. Tem alguma mulher grávida aí? Olha aqui, sugestões de nomes. Eu quero pôr um nome bíblico. Põe esse. Olha que maravilha. Josebe, Basebete. Ou então, quem tem aí a tradução NVI, Japezão. Também era conhecido como Japezão. Olha só. Olha o nome do camarada. Mas Davi começa a entender o sinal de Deus. Então esse aqui, Josebe, Basebete, filho de Taquimone, o principal de 3, foi este que com a sua lança matou 801 vezes. Amém, meus irmãos? A hora que Davi estava lá na caverna de Adulão, ele pede para Deus um sinal. Deus falou assim, ô Japezão, mostra para ele quem que é você. E ele sai ali fora e com a sua lança, ele mata 801 só vez. Quer dizer, numa batalha veio 800 dos filisteus e ele mata de uma só vez. Continuando, versículo 9, olha o sinal. Fala assim comigo, sinal de Deus. Versículo 9, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desfiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, os filisteus ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou, feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor operou um grande livramento. O povo voltou para junto de Eleazar somente para tomar os despojos. Agora mais um. Primeiro, Japezão mata 800 sozinho com a sua lança. Agora Deus mostra e dá para ele um outro sinal. E mostra aqui Eleazar, filho de Dodô, que pega a sua espada e também vai contra os filisteus e luta o dia todo e mata a todos. E luta tanto, gente, que a sua mão ficou pegada à espada. Ou seja, ficou ali que ele não conseguia nem abrir as mãos. Chegou no final do dia, ele queria largar a espada e a espada não saía. A mão fechou, travou. Ele segurou a espada durante o dia todo, que no final do dia não conseguia largar a sua espada. Mais um, versículo 11. Mais um sinal de Deus. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita,
Quando os filisteus se ajuntaram em Elei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu diante dos filisteus. Mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e defendeu, matou os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém, meus irmãos? Mais um sinal de Deus para Davi. Samá, ali defendeu um campo de lentilhas. Ele não estava defendendo um povo. Apesar que a lentilha era para alimentar o povo. Quando os filisteus vieram para tomar o campo de lentilha, ele falou: aqui não, aqui vocês não pisam, aqui vocês não vencem, aqui vocês... E defendeu o campo de lentilhas. Então esses 3 homens, Davi pediu um sinal. Amém, meus irmãos? E Deus levantou 3, falou: olha, Davi, você está subestimando aqueles que estão com você. Dá uma olhada. E ele começa: vai lá, Japezão, mostra para ele o que você faz com a lança. Vai lá, Eleazar, mostra para ele o que você faz com a espada. Vai lá, Samá, mostra para ele o que você faz por um campo de lentilhas. Quanto mais por vidas e pessoas do Senhor. Ou seja, ele dá o sinal. E Davi entende que ali, com esses 3, está nascendo os famosos valentes de Davi. Amém, meus irmãos? Quando o seu irmão está ao seu lado, fala assim: presta atenção nos sinais de Deus. Amém, meus irmãos? Se você continuar lendo aqui, só por curiosidade, depois de mostrar de Deus levantar esses 3 homens, ele pegou apenas 3 dos 300 que estavam com Davi, para mostrar, falar: olha, você está subestimando esses homens, estão com vocês, eles não têm nenhum valor com a sociedade, mas eu estou capacitando-os. Preste atenção no sinal, Davi, que eu estou te dando. Ainda mais um pouquinho para frente, se você for ver aqui, Davi ainda fala assim para eles, fala assim: ai, eu estou com saudade, eu estou aqui nessa caverna, ai, que saudade de tomar uma água da cisterna de Belém. Belém era a cidade de Davi. Ele fala ali, depois você lê em casa: ai, que saudade daquela aguinha fresquinha lá da cisterna de Davi. Os 3 falam: é para já, meu irmão. Eles nem mediram o esforço. Saíram, atravessaram os filisteus, foram lá, pegaram uma moringa de água lá na cisterna, voltaram a entregar para Davi. Está aqui, Davi. Davi falou: vocês fizeram isso por mim? Por causa de uma botija de água fresquinha da cisterna de Belém? Nós precisamos ficar atentos aos sinais de Deus. Amém, meus irmãos? Fala assim: Deus tem sinal para a minha vida. E muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus, porque nós não ficamos atentos aos sinais de Deus para a nossa vida. Nós ficamos olhando tanto os problemas, a caverna, as pessoas que estão ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo, que não prestamos atenção nos sinais de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu vou pegar um outro exemplo aqui, para nós chegarmos ao que Deus quer nos ensinar essa noite. Todos conhecem a história, todos conhecem a respeito de Gideão. Famosa a história de Gideão. E Gideão foi chamado por Deus de uma maneira excepcional. E muitos pegam o ponto do novelo de lã, porque Gideão duvida que Deus está chamando ele para ser um grande guerreiro e que ele, nas mãos do Senhor, livraria Israel dos filisteus, dos inimigos de Israel. E ele começa a fazer aquele teste com Deus: vou pôr o novelo de lã, Senhor. Oh, Deus, não leva a mal, mas eu vou pôr o novelo de lã. Se esse novelo amanhecer úmido e toda a terra ao redor estiver seca, eu sei que é o Senhor que está falando comigo. E assim aconteceu. No outra noite, ele fala assim: oh, me perdoa, eu não quero ser indiscreto, mas eu vou fazer novamente, vou colocar o novelo de lã novamente. E se essa noite toda a terra ao redor estiver úmida de orvalho e o novelo seco, eu sei que é o Senhor que está falando comigo. E tem muita gente preso no novelo de lã, meu irmão. Tem muita gente olhando aí ao sinal do novelo de lã. Tem muita gente chegando para Deus e falando assim: Deus, se acontecer isso, eu sei que eu estou abençoado. Senhor, olha, se eu sair ali fora e amanhã o sol se levantar, eu sei que o Senhor está comigo. Ora, meu irmão. E outra coisa, não esqueça
que a questão do sinal de Gideão não foi o novelo de lã. Ali ele estava sendo simplesmente tratado por Deus para Deus fortificar a sua fé. O principal sinal de Deus para Gideão foi no momento da perseguição, no momento em que ele estava sendo ali atormentado pelos inimigos, pelos filisteus. O sinal de Deus, e ele observou o sinal de Deus, foi a hora que Deus falou para ele: Gideão, sai, vai malhar trigo no lagar. Esse foi o sinal de Deus para Gideão, porque Deus queria ter um tete a tete com ele, naquele lugar. Amém, meus irmãos? Eu imagino a cena, eu imagino o ocorrido, a hora que, de repente, porque lagar é local de amassar uva com os pés. Amém, meus irmãos? Lagar é um local fechado. E você vai malhar trigo em lugar aberto. Uma vez eu expliquei aqui, para quem ainda não pegou, não entendeu isso. Você malha trigo em lugar aberto, porque você joga para cima, o vento leva a palha e o trigo cai na peneira. E a hora, o sinal de Deus para Gideão não foi o novelo de lã. O sinal de Deus para Gideão foi quando tocou no coração dele e falou: Gideão, vai para o lagar. Gideão, vai lá no lagar, Gideão. Esse foi o sinal de Deus. Porque não tem lógica. Fala assim comigo: muitas vezes o sinal de Deus para a minha vida não tem lógica. Amém, meus irmãos? Nós caminhamos na lógica, nós caminhamos na matemática, nós caminhamos no exato. E Deus é Deus. E nós esquecemos disso. Então o sinal de Deus para Gideão não foi o novelo. Tem muita gente pondo um novelo de lã lá de fora de casa. Meu irmão, para com isso. Fortalece a sua fé, vai para frente. Foi quando tocou no coração dele e falou: vai malhar trigo no lagar. E quando ele entendeu o sinal de Deus para a vida dele, a hora que ele entrou no lagar, o anjo de Deus, no carvalho ali de fora, falou: ô homem valente. Se você for ver, não tem lógica chamar um homem de valente se estava lá fugindo, se escondendo. Mas ele entendeu o sinal de Deus. Amém, meus irmãos? Cutuca o seu irmão, está ao seu lado, fala assim: fique atento, meu irmão, ao sinal de Deus. Nós temos que ficar atentos aos sinais de Deus na nossa vida, meu irmão. E muitas vezes a bênção passa no nosso nariz, porque nós não entendemos os sinais de Deus para a nossa vida. Deus está sinalizando para nós, Deus está dando a dica para nós, Deus está mostrando para nós aquilo que Ele pretende, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem definido, aquilo que Ele tem de vitória para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. E muitas vezes nós não entendemos os sinais de Deus, porque nós não estamos atentos à voz do Senhor. A hora que ele foi para o lagar, o anjo do Senhor fala: ô homem valente. E ali desenrola toda a conversa dele com o anjo, que eu não quero entrar agora no mérito. Mas eu quero que nós venhamos a entender, assim como foi com Davi, assim como foi com Gideão, é para nós nessa noite. Nós vamos ficar atentos aos sinais de Deus para a nossa vida. E eu quero que você observe o seguinte: os sinais de Deus para a nossa vida não somos nós que determinamos. Não somos nós que falamos. Aquela parte de Gideão, Deus estava simplesmente fortalecendo a fé de Gideão. E tem muita gente, volto a dizer, presa no novelo de lã. Ó Senhor, eu não sei se eu devo realmente seguir o meu caminho que o Senhor tem para mim, o meu ministério. Ó Senhor, eu vou pôr o gato lá fora. Se o gato miar, é porque o Senhor quer. Se não miar, é porque o Senhor não quer. Para com isso, meu irmão! E muitas vezes usa coisas ilógicas, usa coisas, e outro detalhe, meu irmão, não esqueça que quando nós falamos, quando nós determinamos, o inimigo também vê, o inimigo também escuta. E se o inimigo falar assim: ah, é o gato, outro dia chega lá, 7 marteladas na cabeça do gato, porque tem 7 vidas, né? Então entenda, sinal de Deus vem de Deus, não sou eu que determino. Amém? Repete comigo: sinal de Deus vem de Deus, não sou eu que determino. Então pare com essa pataquada, meu irmão, pare com isso.
Pare de ficar determinando para Deus se você deve fazer tal coisa, não deve fazer tal coisa para o ministério, ou isso ou aquilo. Se realmente Deus te ama, não me ama. Eu não sei se Deus me ama. Eu vou fazer o seguinte. Se eu sair ali fora e encontrar uma pessoa com roupa azul, porque Deus me ama. Para com isso, meu irmão. Porque muitas vezes o inimigo também escuta. O sinal de Deus vem de Deus. E nós temos que ficar atentos aos sinais de Deus. E eu quero que hoje nós venhamos a entender essa palavra. E que nas nossas orações, principalmente nos momentos difíceis, nós vamos pedir como Davi pediu. E Deus, da mesma maneira, vai responder para nós. Senhor, mostra-me, Senhor, o sinal. Às vezes o sinal de Deus é como foi com Sansão. Uma queixada de jegue. Quando Sansão estava indo contra os filisteus, ele falou, e agora, Senhor, o que eu faço? Pega, Sansão, o sinal, a arma. Senhor, que arma? Não tenho nada na minha mão. Pega, Sansão, vai, aí no teu pé. A hora que ele olha, onde? Pega, Sansão, a arma. Esse é o sinal, Sansão. Ali tinha um jegue morto. Eu vou pega a queixada de jegue. O sinal é a queixada de jegue. Amém, meus irmãos? E foi uma maravilha. Foi queixada de jegue para lá, filisteu caindo para cá, dente de jegue voando para lá. E foi uma vitória só. Porque nós temos que ficar atentos aos sinais de Deus para a nossa vida. Amém, meus irmãos? E muitas vezes os sinais de Deus passam ali e nós não olhamos. Então volto a dizer, não fica você determinando para Deus, porque nós somos servos. Não somos nós que determinamos. Deus, preciso trocar de carro. Vou pedir uma prova para Deus. Já viram as pessoas falar isso? Para com isso, meu irmão. Os sinais virão para aqueles a quem Deus ama. Ele dará sinal. Fala assim, Deus me ama. E me dará sinal. Foi fraco esse finalzinho. Fala assim, Deus me ama. E me dará sinal. Amém, meus irmãos? Deus abre no sobrenatural. E fique atento aos sinais de Deus. Quem já jogou truco? Não é para voltar no velho vício. Sinal de zap. Tinha gente que ia jogar truco com ele, misericórdia. Sinal de zap. O sinal de zap, meu irmão, é aquele bem discreto. É você e o seu colega que sabe. Não adianta você dar 3 pulinhos, puxar a orelha, pôr a língua para fora. Quando eu colocar a língua para a direita, eu tô. Para com isso. Sinal de Deus é você e Deus. Amém? É pessoal. Para mim é um, para você é outro. A situação que eu estou passando é uma. A situação que você está passando é outra. A situação da pessoa, seu amigo, seu colega, seu irmão que está ao seu lado é outra. Mas Deus dará sinal daquilo que Ele quer de você. A vitória, o caminho, aquilo que você vai fazer. Amém, meus irmãos? Quando Bartimeu estava ali, nas portas de Jericó, ele não perdeu o sinal de Deus. Cego, mendigando. Há muito tempo, filho de Timeu, ali naquele lugar. De repente ele fala assim, que barulho é esse? O que está acontecendo? É mais uma manifestação do PT? Não, Bartimeu. É Jesus que está passando ali. Jesus de Nazaré, aquele homem que cura todo mundo. Ele não perdeu o sinal, o barulho, o auê. Jesus poderia ter passado por ali, meu irmão, feito barulho da mesma maneira, e ele continuaria com a latinha batendo ali. Uma moedinha, pelo amor de Deus, uma moedinha, pelo amor de Deus. Mas ele ficou atento ao sinal de Deus. O barulho, aquilo que aconteceu, aquilo que foi um sinal. Jogou a capa e saiu correndo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer mais. Quando você sentir, escutar, perceber o sinal de Deus para a sua vida, tome cuidado. Porque assim como aconteceu com Bartimeu, pode acontecer conosco. Aqueles que estavam ao redor de Jesus falaram, para com isso, para. Que barulheira é essa? Ele já foi. Ele já passou, você demorou muito, ceguinho. Ceguinho, você demorou muito. Ele não está mais aqui não, já está lá no banco de sangue. Já está chegando lá na avenida. Está lá? Então eu vou gritar mais alto. Jesus! Acordou, né? Que bom. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem uns que deram um pulo ali atrás.
Ah, está mais longe, passou, não viu, não deu tempo, grito mais alto, porque esse é o sinal, é sinal de Deus para a minha vida, é sinal sobrenatural, para mim é um, para você é outro, para o Bartimeu foi o barulho, aquele é o E que ele escutou, quem é que está aí? É Jesus, é esse mesmo, é esse que eu quero, eu já ouvi falar dele, é esse que eu quero, esse é o sinal, e eu não vou perder o sinal de Deus para a minha vida, amém meus irmãos? Cutuca o seu irmão de novo e diz, não perca meu irmão, o sinal de Deus para a sua vida. Nós vamos ficar atentos. Deus tem sinais para a nossa vida, para cada um de nós. A voz no meio da noite foi um sinal para o pequeno Samuel. Samuel, Samuel. E ele levantava correndo, ia lá para o sumo sacerdote, o Senhor me chamou? Não te chamei. 3 vezes. De repente o próprio sacerdote falou, Samuel, é Deus que está falando com você, meu filho. Aquela voz no meio da noite, chamando, foi um sinal de Deus para o pequeno Samuel. Porque Deus tinha grandes coisas para aquele que foi juiz, que foi também um grande profeta de Deus nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Deus dá sinal para cada um, no momento certo, na hora certa. Peça, clame, coloque. Você está angustiado, você está com um problema, coloca diante do Senhor, Senhor, me mostra um sinal, Senhor. Mas fica atento à voz do Senhor, porque Deus vem de várias maneiras. Ananias foi um sinal de Deus para a vida de Saulo. Quando Saulo estava perseguindo os cristãos, você sabe da história, caiu, ficou cego. E de repente, Deus leva ele para aquela cidade próxima. E Deus fala com Ananias, Ananias, servo do Senhor. Olha, eu quero dizer para você, Ananias, vai lá. Ora com aquele homem chamado Saulo. Ananias falou, Saulo? Aquele que, a hora que vê um cristão, é esse mesmo. Mas ele vai me matar. Pode até matar, mas vai demorar porque ele está ceguinho. Vai lá. Qual foi o sinal? Esse é um vaso escolhido para levar a minha palavra para os gentios. Amém, meus irmãos? Se não fosse Ananias estar atento à voz e ao sinal do Senhor, meus irmãos, Paulo não teria sido levantado. Nós aqui em Franca, nesse momento, não teríamos a palavra viva do Senhor. Amém, meus irmãos? O evangelho não tinha andado, não tinha caminhado, não tinha saído das 4 paredes de Israel, teria ficado ali. Deus manda sinais. Deus ama, Deus nos ama, Ele nos dá sinais, Ele mostra que Ele está no controle, Deus mostra que está cuidando de nós, Deus manda sinais porque nós somos fracos, não porque Ele quer mostrar seu poderio, Ele dá sinais porque Ele sabe que nós somos fracos e dependentes dEle, Ele dá sinais porque Ele sabe que nós precisamos fortalecer a nossa fé, Ele nos dá sinais para mostrar que nós somos limitados, e Ele é do sobrenatural. Ele mostra sinais para nós entendermos que Ele está no controle. E que de repente coisas que parece que desmoronaram, Ele levanta do pó e das cinzas. Amém, meus irmãos? Aqui a passagem, achei interessante a passagem que a pastora Camila falou dos dízimos das ofertas. Porque Melquisedeque foi um sinal para Abraão a respeito dos dízimos. Nunca tinha sido, não tinha sido determinado ainda a questão do sacerdote. Moisés não tinha nascido, as coisas não tinham acontecido ainda. Mas Deus já falou, olha, Abraão, eu vou te mandar um sinal. E foi ali o que nós chamamos de teofania. O próprio Senhor Jesus, sem genealogia. E aquilo foi um sinal para Abraão. E Abraão entendeu o princípio. Abraão entendeu que o que é de Deus é de Deus. Foi um sinal para Abraão. E nós devemos ficar atentos aos sinais de Deus para a nossa vida. Está passando por um problema, meu irmão? Está passando por dificuldade? Pede para Deus o sinal. Cutuca o seu irmão do seu lado e fala, pede para Deus, meu irmão. Um sinal. E volto a falar. Não é determinar para Deus o que sinal que você quer. Pede para Deus um sinal. Isso é uma maravilha. Porque quando você determina, meu irmão, o inimigo também pode às vezes usar e armar cilada. Amém? Ó Senhor, se realmente o Senhor me ama, Senhor. Se o Senhor me ama de verdade, se eu tenho uma salvação e a vida eterna pelo sangue de Jesus, leva minha sogra, Senhor.
E a velhinha faz 120 anos e está lá junto. É 82, né? 82. Firme. Então, meu irmão, não determine sinais. Nós não temos que determinar sinais. Nós temos que pedir para Deus os sinais e ficar atento aos sinais de Deus. Amém? Mataram um urso, mataram um leão. Foi apenas um sinal para Davi do que Deus tinha para frente. Olha, Davi, a hora que apareceu um gigante, meu irmão, e desafiar a palavra do Deus vivo de Israel, você já sabe. Olha, eu fiz você vencer o urso, eu fiz você vencer o que? Esse leão, e se prepara, porque isso é apenas um sinal do que eu vou fazer na sua vida lá na frente. Amém, meus irmãos? E tem gente reclamando aí, eu já vi crente chegando aqui, a gente fala pro crente ali, pro irmãozinho que chega, ô meu irmão, na bênção. Ei, pastor. Hoje foi o urso. Dê glória a Deus, meu irmão. Se você está vencendo ursos e leões, é porque Deus quer te usar em grandes coisas ali na frente. Vencer urso, vencer leões aí, meu irmão, vencer essas coisas, isso é apenas um sinal do que Deus quer te usar lá na frente. Quando Davi chegou na frente daquele incircunciso, ele bateu no peito e falou: quem é esse incircunciso? Para desafiar, para falar do meu Deus, do Deus de Israel. E ele pôde fazer isso, porque ele tinha visto o... Fala sinal. Vocês estão com uma cara aí de que sinal para vocês? É só aquele que bate na hora de ir embora da sala de aula, né? Não, meu irmão, tem sinais de Deus. Tem gente que acha que sinal é só aquele. Ai, maravilha, joga o caderno para cima. Sai correndo. Existem sinais de Deus para a sua vida, para a minha vida. E volto a repetir, cutuca o seu irmão do lado assim, o sinal é pessoal. Amém, meus irmãos? O sinal que Deus tem para mim é diferente do que tem para você hoje, é diferente do que tem para você amanhã, é diferente do que teremos no ano que vem, porque Deus é Deus, Deus é vivo, Deus é Deus de poder. Depois de um longo tempo de estiagem, o profeta Elias sobe e ora ao Senhor. E faz um clamor, assim como Davi fez na caverna de Adulão. Senhor, dai-me um sinal, Senhor. E pediu para o seu moço: dá uma olhada. O que você vê? Um céu azulzinho, azulzinho. Ele continua a orar: Senhor, tu falaste, Senhor, que haveria o tempo determinado para a seca em Israel. Senhor, o Senhor falasse que pelas minhas palavras cessaria a chuva. E o Senhor falasse que pelas minhas palavras voltaria a chuva. Peço, Senhor, dá-me um sinal, Senhor. Geazi, dá uma olhadinha. Tudo azul. Pela terceira vez, Elias se dobra, coloca o pó na terra. Senhor, pelas minhas palavras, Senhor, e eu preciso do sinal para declarar a palavra. Senhor, por misericórdia, Senhor, mostra-me um sinal. Geazi, olha, Geazi, eu vejo uma pequena nuvem. Mas está feia a coisa. É do tamanho da mão de um homem. Ele diz para Geazi: Geazi, sai, fala pelas minhas palavras que veio o sinal do Senhor. Desce ao rei Acabe e diga para ele: se prepara, porque grandes tormentas virão. A chuva virá, porque há um sinal de Deus. Amém, meus irmãos? Fala assim: Deus move na minha vida, na nossa vida, e Ele dá sinais. Amém, meus irmãos? Basta uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal que a chuva descerá. Amém.
A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus não volta vazia, e nós vamos entender, e hoje nós vamos clamar a Deus, na situação que você estiver, no que você estiver passando, nós vamos pedir: Deus, mostra-me um sinal. E eu quero dizer para você, igreja, assim como foi com Gideão, assim como foi com Abraão, assim como foi com Ananias, assim como foi por todos os outros grandes homens de Deus, com Elias, Eliseu e etc. Eu quero que você entenda o sinal de Deus, pegue o sinal de Deus e pela fé confie na palavra de Deus. Você crê nisso? Fica em pé, em nome de Jesus. Há sinais de Deus com aqueles a quem Ele ama. Lembrei de mais um, enquanto o pessoal do louvor está vindo. Caleb, com 40 anos, recebeu a promessa de Deus. Caleb, você vai receber a melhor parte da herança. Essa terra, naquele lugar, assim, assim, assim será sua. 40 anos tinha Caleb quando recebeu a promessa. Caleb fez 50. Caleb fez 60. Caleb fez 70. Caleb já estava com a idade do pastor Luiz. 80. Misericórdia. Já estava com a barbinha branca. Mas Caleb tinha o sinal de Deus. Ele fala do sinal de Deus quando ele chega para Josué e fala assim: eu quero minha parte da herança. Há 40 anos Deus me prometeu, e eu estou com o sinal de Deus. Passou mais 40 anos, e qual foi o sinal de Deus? A sua saúde estava firme. Ele fala: da mesma maneira que eu estava há 40 anos atrás, eu estou hoje. Os meus olhos estão enxergando da mesma maneira que eu enxergava há 40 anos atrás. Caleb entendeu que aquele foi o sinal de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Espera em Deus, com os sinais de Deus. Porque se você tiver que esperar, Deus vai te manter firme até que realize as suas promessas. Deus não é homem, nem filho do homem, para prometer para Caleb que ele teria uma terra e usufruiria daquela terra com bengala, cadeira de rodas. Não, Deus falou para ele: te darei essa terra e você vai usufruir dessa terra. E com 80 anos ele entendeu o sinal de Deus para a vida dele. O sinal de Deus ultrapassa o tempo aqui da terra, porque nós estamos aqui e Deus trabalha no Kairos. Caleb foi para o Kairos de Deus. Para ele o tempo não passou, e se for preciso, Deus segura, Deus para. Deus fez isso na batalha no vale de Aijalon. Deus falou para o povo de Israel: vocês vencerão essa batalha hoje. E a batalha foi se estendendo no vale de Aijalon. A batalha foi estendendo, e eles olhavam, os inimigos ainda eram muitos. De repente Deus mandou o sinal: tu, sol, para! E tu, lua, não saia. Esse é o sinal que vocês vencerão hoje. Porque hoje para Deus é hoje. Se for preciso segurar o tempo, como ele fez com Caleb, se for preciso segurar o tempo, quando ele fez no vale de Aijalon, ele fará para que realize em minha vida, na sua vida, na nossa vida. Porque Deus é Deus de palavra. Amém, meus irmãos? Fala assim: Deus é Deus de palavras. A palavra dele não volta vazia. Amém? Há sinal de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vejo uma pequena. Eu quero que você faça dessa música uma oração ao Senhor, e venhamos a entender que basta um sinal de Deus
para que as situações mudem. Basta um sinal de Deus para que tudo seja transformado. Basta um sinal de Deus para que o tempo pare. Basta um sinal de Deus para que o tempo ande. Assim como ele parou no vale de Ayalon, ele fez com Filipe o tempo andar de maneira mais rápida. Tirou o Filipe daqui, apareceu lá. Porque Deus é Deus de sinais. Sinais e maravilhas acompanharão aqueles que faça dessa canção, desse louvor, uma oração ao Senhor, assim como foi com Elias. Eu quero declarar que estou diante de vários Elias de Deus, homens e mulheres de Deus, que entenderão os sinais. Clamaremos como eles clamaram e vamos conhecer.